Olá pessoal, bom dia. Nós estamos aqui na TV Assembleia, na sede da Assembleia Legislativa, para hoje poder fazer mais uma reunião da Frente Parlamentar em apoio à adoção, que eu coordeno. Quero agradecer primeiramente aqui a equipe da TV Alesp, que está transmitindo ao vivo essa reunião. Nós estamos retomando as frentes parlamentares através desse novo modelo, por conta da pandemia, obviamente. Teremos no dia de hoje a participação de dois amigos, do Dr. Carlos Berlini, que é um grande parceiro que está ao vivo conosco, que é advogado, presidente da HESP, que é a Associação dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo, membro efetivo da Comissão Especial de Direito à Adoção da OAB São Paulo, assessor jurídico da ANGAAD, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, e membro do Conselho Consultivo do Observatório Nacional da Adoção, além de ser membro também do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito da Família. Então, quero já agradecer ao Dr. Berlini pela parceria. Dr. Berlini, que para quem não lembra, ele é já um apoiador da frente, inclusive assessora aqui essa nossa frente parlamentar, participou desde o início do processo de formação da frente parlamentar e hoje está conosco. Bom dia, Dr. Berlini. Muito bom dia, Excelência, muito bom dia, deputado Caio França. É um prazer estar junto com vocês e levar um pouco de informação, compartilhar um pouco da nossa experiência com todos os telespectadores da TV Alesp. Exatamente, é um prazer poder recebê-lo novamente, mesmo que dessa maneira um pouco mais distante. E também está conosco hoje a doutora Marília da Costa Golfieri Ângela. Doutora Marília, que é mestre em processo civil pela Universidade de São Paulo, tem formação também na Advocacy e Políticas Públicas, Teoria e Prática pela Fundação Getúlio Vargas, é graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e é vice-presidente da Comissão Especial de Direito à Adoção da OAB São Paulo. Quero desejar bom dia e agradecer já a doutora Marília pela participação aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Caio. Bom dia a todos que estão assistindo. É um prazer dividir essa mesa aqui com o Berlini. É uma referência para todos nós que trabalhamos com adoção e acolhimento. E fico feliz também de poder compartilhar um pouco aqui da minha experiência. Excelente. Bom, antes de iniciar aqui a nossa reunião, eu queria convidar todo mundo que está nos acompanhando agora para poder participar. Nós estamos já ao vivo pelo YouTube, então quem puder participar, mandando algumas perguntas. Eu vou transmitir pelo Facebook também, vou compartilhar, na verdade, através da nossa fanpage do Facebook. Então, quem tiver alguma curiosidade a respeito do tema, quem quiser colaborar com esse tema tão importante que é a adoção, por favor, fique à vontade, vai ser um prazer poder interagir com vocês. Só peço para a gente poder, se vocês puderem mandar de que cidade vocês são, enfim, se vocês têm contato com alguma entidade, algum abrigo, ou se já passaram por algum processo, conhecem alguém que está num processo de adoção, seria muito legal também para a gente poder ter interações diretas aqui sobre o tema. Nós vamos passar e eu vou explicar para todos, eu vou pedir que o Dr. Berlini inicie a nossa explanação aqui, mas para que todo mundo possa compreender, nós vamos falar a respeito de um projeto que está em fase aí de adaptação, de estudo, que nós queríamos colocar em prática, que é o projeto Advogado Amigo da Criança. A gente sabe, eu também sou advogado, formado na Católica de Santos, e a gente sabe que tem muitos advogados que são profundos conhecedores da área. A gente sabe que o processo de adoção é um processo que, obviamente, envolve também o Poder Judiciário. E por isso é importante que tanto as famílias, quanto os abrigos, as entidades, de maneira geral, e a própria sociedade possa ter conhecimento a esse respeito. Se a gente tiver condição de colocar mais advogados diretamente envolvidos na causa, sem dúvida isso vai colaborar bastante para esse assunto, para que ele possa ser um processo mais transparente possível, para que, enfim, todos os lados, as crianças, os pais que estão querendo fazer a adoção e as próprias entidades terão mais respaldo nesse sentido. Então, eu vou passar a palavra ao Dr. Berlini para que ele possa fazer a apresentação, o início dessa reunião da Frente Parlamentar e, na sequência, passarei a palavra à doutora Marília também. Doutor Berlini, a palavra está com o senhor, seja muito bem-vindo novamente e passo a palavra para que você possa esclarecer a respeito do projeto.
Muito obrigado, deputado. Mais uma vez eu agradeço bastante a oportunidade de poder falar não só com os colegas advogados, mas com a população em geral. Nós sabemos que a TV Alesp tem uma penetração em todo o estado de São Paulo e, obviamente, a gente vai poder compartilhar toda essa nossa experiência. Como um bom advogado, desculpe, mas como advogado, eu prometo não falar juridiquês, né? Que é para que todo mundo possa entender. Senão a gente acaba falando sempre para os mesmos, né? E as pessoas acabam não entendendo. Mas eu vou começar, deputado, se me permite, lá bem no nosso início, né? Ou seja, todas as nossas leis, todo o nosso regramento, ordenamento jurídico, ele tem sempre uma lei primordial, tem sempre uma lei magna, e aquilo que a gente chama de Carta Magna, aquilo que a gente chama de Constituição Federal do Brasil, né? É a mãe de todas as leis, é aquela que dá origem a toda a legislação federal, infraconstitucional, estadual, municipal. Então, eu vou começar a contextualizar a presença do advogado, né, na área de infância e da juventude, exatamente por ali. E, para resumir toda essa situação de contextualização do objeto infância e juventude dentro do ordenamento, eu vou lá no artigo 227 da Constituição Federal, né, que fala que é obrigação, né, é determinação, é uma necessidade, é uma colocação que o próprio legislador faz, que é dever da família, da sociedade, do Estado, promover com absoluta prioridade todos os direitos da infância e da juventude, da saúde, da educação, né, de tantos outros, mas principalmente, deputado, e penso que também a doutora Marília há de concordar comigo, principalmente a convivência familiar e comunitária. É aí que se baseia todo esse arcabouço legislativo da infância e da juventude no Brasil. Ou seja, o direito prioritário da criança crescer, viver, ser educada, ser amada em uma família. Isso é o que conta e é a mãe de toda essa legislação infraconstitucional. Por quê? Quem já me ouviu falar, eu vou falar de novo e vou repetir tantas quantas vezes me derem oportunidade de dizer que lá na nossa Constituição Federal, deputado Caio, se eu procurar essas duas palavrinhas juntas, absoluta prioridade, eu só vou encontrar uma única vez na Constituição Federal inteira, deputado, que é exatamente lá no artigo 227, que diz que é prioridade absoluta a convivência familiar e comunitária da criança. Então, é dali que parte toda a nossa legislação, é dali que parte todo o nosso trabalho de infância e juventude, seja nas medidas protetivas, seja nas medidas socioeducativas. É a possibilidade que a criança tem, é o dever, é o poder-dever da família de criar a sua criança. Mas não vai só isso. Então, qual é o papel nosso de advogado? A própria Constituição já fala também. Constituição Federal, lá no artigo 133 da Constituição Federal, diz o seguinte, que o advogado é imprescindível à administração da justiça. Não pode haver justiça sem a presença do advogado dentro de um processo, seja ele administrativo, seja ele judicial. Ou seja, não poderá haver nenhum processo judicial sem que haja também um advogado. É o tripé da justiça brasileira, né? É o magistrado, é o Ministério Público e é o advogado. Então, a importância do advogado já está delimitada também no artigo 133 da Constituição Federal. E já na legislação infraconstitucional, lá no artigo 141 do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei 8.069, né, que a gente chama de Estatuto da Criança, o ECA, também diz a mesma coisa, né? Que a presença do advogado é imprescindível. Toda criança tem direito a ter um advogado. E é daí que parte depois o projeto que amigo da criança, que a doutora Marília Confieri vai poder
dizer para a gente a presença do advogado exatamente ali, né? Parte desse princípio. Se não houver um advogado, vai ser nomeado um advogado dativo ou a defensoria pública, mas sempre a presença de um defensor, seja ele advogado ou seja ele o defensor público. Não é demais a gente recordar, estamos falando de Estado de São Paulo, também, a Constituição do Estado de São Paulo. A Constituição do Estado de São Paulo, lá no artigo 104, ela repete exatamente o que diz a Constituição Federal, né? A Constituição do Estado de São Paulo diz que também o advogado é indispensável e, principalmente, ela faz ainda um recorte no seu parágrafo único, obrigatoriamente o patrocínio do advogado tem que existir também, né, em qualquer... Eu até fiz uma colinha, em qualquer juízo ou tribunal, inclusive nos juizados de menores. Então, vejam, é bem específico. Então, não pode ser dispensada a presença do advogado em hipótese alguma. Agora, para quem esses advogados podem trabalhar, Excelência? Para quem esses advogados podem trabalhar, deputado? A gente sabe que a advocacia pro bono, que é uma palavra em latim, mas que diz para o bem, né? Gratuitamente, voluntariamente, o advogado pode trabalhar desde 2016. Para quem, especificamente na área da infância e juventude? Olha, para que a gente possa ter uma ideia, os nossos telespectadores da TV Alesp, do YouTube, do Facebook, possa ter a dimensão, não é? Nós temos, hoje no Brasil, 4.498 serviços de acolhimento de crianças e adolescentes. Esses dados foi retirado agora do Conselho Nacional de Justiça, essa manhã. Nós temos 22% desses 4.000, quase 4.500, que é um serviço de acolhimento familiar, e nós temos 78% de acolhimento institucional. Acolhimento institucional são os antigos abrigos, né? Que a gente chamava de os antigos orfanatos. Então, nós temos 78% desses abrigos que são as casas de acolhimento. Em cada casa de acolhimento, nós vamos ter aí cerca de 20 crianças, no máximo, pelo que diz a recomendação do Conselho Nacional, que é o CONANDA. E 22% é acolhimento familiar, que são aquelas famílias que se dispõem a acolher as crianças para que o juiz não mande essas crianças para os abrigos, para aquele acolhimento institucional. E quantas são as crianças que estão abrigadas esta manhã no Brasil? Nós temos 31.332 crianças institucionalizadas, deputado. 31.332 crianças que vivem longe de suas famílias, que não têm o direito de ter o amor, o carinho, a compreensão dos seus pais, dos seus avós, dos seus parentes próximos, que não vivem em família. 31.332 crianças estão tolhidos de ter a presença de sua família, porque estão institucionalizadas pelos diversos motivos que sejam. Pelos diversos motivos. A drogadição, a miserabilidade, a falta de emprego, a falta de políticas públicas. E eu estou falando também para um feitor de política pública, que é Sua Excelência, o deputado Caio França, que não absolutamente desmerece esse tema. Tanto que nos trouxe aqui e tem nos trazido sempre para poder comentar, para poder falar, para poder cobrar das nossas autoridades, justamente nessa frente parlamentar de adoção, que não é só de adoção, mas é principalmente de convivência familiar, né? Um belíssimo trabalho que a frente parlamentar tem feito, sob a coordenação do deputado Caio França. Mas, deputado, e aqui em São Paulo? Aqui no estado de São Paulo existem cerca de 880 dessas instituições de acolhimento. Se são 4.500 no Brasil, aqui no estado de São Paulo são 880. E nesses 880, nós temos aí cerca de 8.500 crianças que são institucionalizadas, que estão longe de sua família. 8.500. Só na cidade de São Paulo, depois a nossa querida mestra, né,
Marília Golfieri vai poder dizer para a gente que são cerca de 2.500, só na cidade de São Paulo. Mas estamos falando para o estado inteiro, né? Agora, cerca de 4% somente, né, das crianças, dessas 31 mil, estão no acolhimento familiar. Mas o acolhimento familiar, a própria lei fala que é preferencial ao acolhimento institucional. E aqui no estado de São Paulo, deputado, talvez a gente possa brigar também por isso, não é? É que somente 1,2% dessas crianças estão em serviço de acolhimento familiar. O restante estão nos abrigos. Não é demais dizer que esses abrigos todos, né, por melhor que eles sejam, não são uma família. E o legislador foi muito feliz quando ele disse que o acolhimento familiar é preferencial. Então, nós temos belíssimas iniciativas de acolhimento familiar na cidade de Campinas, por exemplo, não é? Na cidade de Franca. Me parece que, me corrija se eu estiver errado, o deputado Santos também tem um serviço de acolhimento familiar que evita, inclusive, o acolhimento nos abrigos. Nós temos que incentivar. Isso é política pública. Isso é política pública municipal, serviço de acolhimento familiar, né? E muito preferencial aos antigos abrigos, né? Então, essas são as crianças. Já me perguntam, doutor Carlos, essas crianças não poderiam ser adotadas? Sim, poderiam ser adotadas, sim. Dessas 31 mil crianças no Brasil inteiro, nós temos hoje 5.178 crianças que poderiam ser adotadas hoje. Quando eu falo criança e adolescente, né? 5.178 poderiam ser adotadas hoje no Brasil. Por quem? Por 36.536 pretendentes à adoção. E no estado de São Paulo? Aqui, deputado, nós temos 1.089 crianças e adolescentes que poderiam ser adotadas hoje, 15 de setembro, uma terça-feira. Por quem? Por 8.512 pretendentes. 8.512 pretendentes estão na fila de espera para adotar. 1.089 crianças estão na fila de espera para serem adotadas. Agora, por que esses números não casam? É a grande pergunta que se faz em todos os meios de comunicação hoje em dia. Não é diferente aqui na TV Alesp, essa mensagem que a gente traz. Porque as preferências, que é o que todo mundo diz, que o pretendente à adoção faz muita exigência, que o pretendente à adoção quer as crianças pequenas, que o pretendente à adoção só adota bebê, isso não é verdade. Não é verdade, porque dessas 1.089 aqui, provavelmente estão envelhecendo dentro dessas instituições de acolhimento por falha também do próprio Estado. Eu não comecei a falar lá do artigo 227 da Constituição, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado? Pois é, alguém nesse meio tempo falhou. Ou foi a família, ou fomos nós, a sociedade, ou está sendo o Estado. E nós precisamos também de boas políticas públicas, deputado, para fazer com que essas crianças sejam adotadas. Que os processos judiciais caminhem. Hoje, uma notícia que foi lançada no site do Tribunal de Justiça diz que 14,8 milhões de atos judiciais foram executados durante a pandemia, de 16 de setembro até, me parece, na sexta-feira. 14,8 milhões de atos processuais no estado de São Paulo. Eu pergunto, quantos desses 14,8 milhões estavam inseridos nessas 1.089 crianças? Não é prioridade absoluta? Porque os processos físicos no Tribunal de Justiça não estão caminhando? Vai aqui uma crítica também, não é? Porque não existe, obviamente, a presença do juiz dentro do fórum, para que ele pegue o processo físico, o processo de papel. É fácil eu trabalhar remotamente aqui do meu computador, tocando os meus processos digitais. E os processos físicos?
Quantas dessas crianças têm processo físico ainda? Processo físico é aquele de capa, contra capa e papel. Né? Então, vai aqui também uma grande observação, que é uma crítica construtiva, né, que eu faço como operador do direito, como advogado, como militante na área da infância e da juventude. Né? Para que essas 1.089 crianças não sejam esquecidas nos grandes depósitos que muitas vezes viram os nossos abrigos. Agora, tudo isso vai desembocar em quê? Nesse projeto institucional que a própria OAB gostaria de lançar, né, em nível estadual, quem sabe até mesmo em nível nacional, né, que é proporcionar a que o advogado, voluntariamente e pro bono, possa funcionar dentro das instituições de acolhimento, para que essas crianças possam ter uma resolução muito mais rápida e não envelheçam dentro dos abrigos. Então, o que é que o advogado pode fazer dentro desse projeto, advogado amigo da criança, né? Primeiro, ele pode ver se toda a documentação da instituição de acolhimento está correta. Se essa instituição de acolhimento tem um CNPJ, sem uma inscrição do CNPJ, essa instituição de acolhimento não consegue nem mesmo aceder aos projetos, não é? Às emendas constitucionais, às emendas parlamentares, vamos dizer melhor, né, do que menos, as emendas parlamentares, se ela não tiver devidamente constituída, não pode aceder aos certificados que as próprias comissões e que as prefeituras também podem dar a essas instituições como ONG, não pode participar de convênios públicos e privados, não tem isenção de taxas e de tributos. Né? Quais são os documentos necessários para que uma criança seja acolhida? Quais os documentos que essa criança tem? Essa criança tem um CPF, essa criança tem um RG, esse adolescente tem uma carteira de trabalho? Então, tudo isso o advogado lá dentro da instituição de acolhimento pode auxiliar. E essa lei do voluntariado, a gente sabe que tem tanto voluntariado dentro dos abrigos. Existe também uma lei que regulamenta o voluntariado em qualquer organização da sociedade civil, em qualquer organização da ONG. Esses coordenadores de abrigos conhecem profundamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, os direitos que essa criança tem, os direitos que essa criança tem de voltar para a família dela, quais os instrumentos que se pode utilizar para a criança possa voltar à sua família, né? E se ela não puder voltar à sua família, o que é a destituição do poder familiar, o que é retirar do pai e da mãe esse poder familiar, esse poder-dever que ele tem sobre seu filho e colocar essa criança em uma família adotiva. Quais as formas que existem de garantir a essa criança, a esse adolescente, um inserimento no mundo do trabalho quando essa criança sair da instituição de acolhimento aos 18 anos? Eu sei que é uma preocupação muito grande sua, deputado. É uma preocupação sua muito, muito grande, assessorado também pelo excelente Denis, que está aí do seu lado. É uma preocupação da sua assessoria, uma preocupação sua, a gente sabe disso. E por isso também eu acho que a frente pode fazer muita coisa ainda. Né? A criança, o adolescente sai aos 18 anos, muitas vezes com um subemprego, ou então sem ser até mesmo empregado, sem estar preparado para enfrentar a vida em sociedade e o mundo do trabalho lá fora. Sai sem nenhuma preparação. Então, veja, deputado, quanto nós advogados, quanto nós OAB, quanto nós subseções, né, da própria OAB, podem desenvolver, qual é o potencial que nós temos, qual é a massa de trabalho que nós temos. Eu não quero me delongar muito mais, porque eu sei que a doutora Marília certamente vai poder esmiuçar com muito mais propriedade, uma estudiosa que é, né, dessa área também, vai poder falar muito mais para a gente. Mas eu estou aqui, deputado, à sua disposição, à disposição dos telespectadores, à disposição de quem nos assiste pelo YouTube, que pode também interagir com a gente ali no chat e pelo Facebook. Estou pronto a responder a qualquer questionamento e absorver também todo esse compartilhamento que a sociedade pode trazer para a gente como OAB e como frente parlamentar, né, de adoção e de convivência familiar. Eu, por enquanto, termino aqui.
volto a palavra a Sua Excelência o deputado, para que a gente possa conversar mais. Por enquanto, muito obrigado, deputado. Obrigado, doutor Berlini. Eu, antes de passar a palavra aqui, doutora Marília, quero falar aqui a respeito de algumas interações que nós estamos recebendo e até vou deixar à disposição para que, se o Berlini quiser também fazer uma consideração. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer as leituras aqui, muita gente desejando uma ótima reunião, desejando um bom dia e tal, e depois das perguntas eu vou na sequência que a doutora Marília fizer a sua explanação, porque de repente ela mesma pode solucionar alguma dúvida e a gente avança nesse sentido. Então, mas quero aqui, tá aqui o Ricardo Reis, mandando um abraço para o Berlini, a Mônica Celina, desejando um bom dia a todos, ela é do grupo de adoção de Sorocaba, chama Gaaço, mandando um abraço para você, Berlini. Caroline Ezequiel, dando parabéns aqui pela nossa iniciativa. A Regina de Andrade Salles. A Cíntia Lopes está dizendo que ela é de Santo André e está dando entrada no processo de adoção. Que bom, Cíntia. Fico feliz aí. Espero que você possa ser muito bem acolhida pelo grupo de adoção de Santo André. Se precisar da gente aqui, a gente está à disposição. Ao nosso parceiro Gilson Del Carlo. Ô, Gilson, prazer em falar com você. O Gilson que é lá da Praia Grande também, do Gala. Tá aqui o Teles, mandando um abraço para você, Berlini, também. Cecília Coimbra, é do grupo Acolher, de Mairiporã. Também a Ludmila, do grupo Gaapre, de Peruíbe. O Ricardo Albuquerque está dizendo que ele é psicólogo e colaborador da ONG de acolhimento ABCD Nossa Casa, aqui da capital. Janete Diniz, um sonho possível de Cubatão presente, também em grupo de adoção. A Júlia Leal, obrigado, Júlia. A Júlia que foi uma das grandes incentivadoras aí para a formação dessa frente parlamentar, lá do Gala da Praia Grande. Daiane Guedes, bom dia aos grupos de adoção das famílias brasileiras. A Fátima também desejando um bom dia. A Maria da Graça Moreira, é do grupo de adoção Laços e Afetos, de Salto. O Teres está dizendo aqui que é do grupo de adoção Semente, de Jundiaí. A Fátima Rocha, grupo de adoção Abraço de Família, de Embu das Artes. E a Leila Oliveira também desejando bom dia. Eu vou então pedir para que as pessoas que têm algumas dúvidas que possam começar a nos encaminhar. E na sequência, depois da doutora Marília se pronunciar, a gente faz as dúvidas, seja ao Berlini, a própria doutora Marília, ou eu mesmo posso respondê-las. Vou passar então a palavra, sem mais delongas, à doutora Marília, já agradecendo em nome dela, da OAB de São Paulo também aqui, pela participação e parceria de sempre. Está com a palavra, doutora Marília. Bom dia, Caio de novo, né? Acho que eu não poderia também começar essa live esclarecendo que eu sou mestranda ainda em processo civil pela USP, então ainda não sou mestre, estou em busca aí do meu título. E também gostaria, inclusive, de agradecer a Universidade de São Paulo, né? E aqui demonstrar a minha felicitação também de poder trazer um pouco da universidade, do meu mestrado, né? Da minha pesquisa acadêmica em prol da sociedade mesmo. Então, acho que esse papel fundamental da universidade pública, que aqui não estou representando a USP, mas sou aluna lá e gostaria de fazer essa ponderação inicial. Bom, acho que o Berlini já trouxe bastante dados, assim, né, em relação à questão do acolhimento e tudo mais. Eu gostaria, na verdade, de começar a minha fala com uma provocação em relação à origem etimológica da palavra infância, né? Infância vem do latim infans, e aí, como o Berlini bem colocou, o advogado gosta de um latim, né? Pro bono, infans, e essa palavra infans quer dizer sem voz, né? É uma flexão do verbo falar no latim, e é uma provocação que eu sempre gosto de fazer em relação a esse posicionamento, é de que se no processo efetivamente de acolhimento, as crianças têm efetivamente uma voz, que eu acho que o projeto da OAB também vai um pouco nesse sentido. Bom, e para também começar um pouco a falar disso, explicando que é o projeto da OAB, que a gente vem discutindo na nossa comissão internamente, ele ainda não é um projeto oficial, mas é um projeto que a gente pretende ainda esse ano também apresentar como oficial,
e a gente fica muito feliz de poder trazer, dar luz, né, jogar luz, né, nesse assunto aqui também, frente à LESP, por esse convite do deputado Caio França. E, bom, eu também gostaria de trazer um pouco da reflexão que o Berlini trouxe em relação aos números do acolhimento institucional aqui no país. Choca, de fato, a questão da política pública ser, pelo ECA, preferencialmente o acolhimento familiar, enquanto que a gente vê a política pública, principalmente aqui no estado de São Paulo, que é onde a gente tem maior incidência, né, que a gente acaba falando mais daqui, do nosso lugar de fala, aqui no estado de São Paulo, a gente vê que, de fato, existem muito mais abrigos, muito mais serviços de acolhimento institucional do que, de fato, o acolhimento familiar, que seria, pelo ECA, a prioridade. Então, isso, de fato, como o Berlini bem colocou, de uma forma, né, bem clara, que não há acolhimento familiar hoje de uma forma robusta, por mais que agora, nos últimos anos, a gente venha analisando, né, uma mudança desse posicionamento, várias discussões no tema. Eu também sou voluntária no Instituto Fazendo História. Sei que o Instituto Fazendo História, por exemplo, agora implementou um serviço de acolhimento familiar com a prefeitura, né, com parceria com a prefeitura, mas é uma política pública ainda que engatinha, né? Então, enquanto o ECA já, né, há 30 anos aí, a gente agora comemorou o aniversário do ECA, há 30 anos o ECA coloca isso de uma forma prioritária, enquanto isso é deixado de lado pelo poder público. E como o Berlini também falou, quando a gente trata de direito à infância e juventude, os direitos da criança e do adolescente, eles são prioritários, né, frente ao Estado. Então, é dever, pela própria Constituição, do Estado e da sociedade zelar pela proteção da infância e adolescência. Aqui na cidade de São Paulo, a gente estima, pelo um levantamento que a gente fez, de um levantamento da SMADS que a gente puxou, só aqui na cidade de São Paulo, a gente tem 127 serviços de acolhimento institucional. Então, levando em conta que a cada serviço tem em torno de 20 crianças, a gente fez uma conta, não é exatamente 20 em todos, né? Tem alguns que tem menos, enfim, mas uma média de 2.500 crianças. Então, não só o estado de São Paulo hoje no Brasil o estado que mais acolhe crianças institucionalmente, como a cidade de São Paulo também a cidade onde mais tem crianças acolhidas. Então, de fato, foi uma premissa para que a gente conseguisse estabelecer esse projeto dentro da Comissão de Direito à Adoção. Entendendo também essa questão do próprio papel do advogado, né? Hoje está seco, então tem que ir na água aqui. Bom, mas também a questão daí tratando um pouco mais, tentando fugir do juridiquês, mas tratando um pouco mais do processo. Para cada criança hoje em situação de acolhimento, existe um processo judicial aberto para que se discuta o acolhimento daquela criança. Então, sempre a gente bom ter em mente que o processo, na verdade, de acolhimento, ele é sempre excepcional. Então, em algum momento, nós, Estado, sociedade, família, falhamos com aquela criança e, portanto, ela foi acolhida. Então, o acolhimento institucional, ele é sempre excepcional. Então, aquele processo que está ali frente ao judiciário, ele necessariamente tramita com uma certa prioridade, justamente pela natureza do direito que a gente vai discutir lá. Como também o Berlini trouxe, existe a figura do juiz, existe a figura do Ministério Público, que obrigatoriamente participa de todos os processos que discutem direitos de incapaz. Existe, às vezes, a figura da Defensoria Pública, que defende a família natural, né, que defende a família biológica, e não existe hoje, no processo de acolhimento, nenhum ator, né, não existe capacidade postulatória, que é o que a gente fala, mas não existe ninguém que responda efetivamente, que dê voz jurídica ao interesse da criança. Então, o que a gente começa a perceber é que nos processos de acolhimento tem uma desigualdade. A partir do momento em que a gente tem a criança sendo atendida por um psicólogo, atendida por um assistente social, tem todo o trabalho, né, que a gente sempre fala, quem trabalha com infância e juventude atende em rede, e a gente sempre coloca que a rede também tem que incorporar o poder judiciário a partir do momento em que há, de fato, um protagonismo do sistema de justiça, também em relação ao processo institucional, de fato.
Então, o que a gente busca com o projeto é trazer um pouco da igualdade processual da criança dentro do processo de acolhimento. Ou seja, trazer também alguém que tenha conhecimento jurídico para dar voz jurídica ao interesse da criança, né? Eu sempre gosto desse dar voz jurídica, porque realmente, às vezes, o psicólogo faz o papel dele, o assistente social faz o papel dele, mas a gente também acredita que o advogado também tenha, né, não só a figura do advogado, a defensoria pública, mas a figura de uma pessoa formada em direito também possa dar um pouco de, pelo próprio conhecimento da lei, uma outra visão do processo em si, o jeito de se manifestar, uma informação que é possível entender, os próprios prazos processuais que o ECA determina, né, tem vários prazos durante o processo de acolhimento e também durante o processo de adoção, que infelizmente hoje a gente acaba vendo que eles não são efetivamente cumpridos pelo Poder Judiciário. Então, há crianças, por mais que o ECA estabeleça que são 18 meses de acolhimento, né, crianças que ficam muito mais tempo do que isso no serviço de acolhimento. Então, a gente traz, o projeto visa realmente trazer uma balança para essa representação processual da criança, dentro do processo de acolhimento. E um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui na minha fala é que o Berlini bem colocou que há uma robustez legislativa em relação à proteção da infância. Então, hoje a gente tem várias normas, né? Eu até fiz uma cola aqui, várias normas internacionais e nacionais de proteção da criança, a própria Constituição e vários outros convenções e declarações internacionais que foram promulgadas pelo Brasil, e uma delas é a Convenção sobre os Direitos da Criança, que foi promulgada, né, pelo decreto 99.710 de 1990, então desde 1990 ele está em vigor no Brasil. E no artigo 12 desse decreto, ele traz, de fato, a representação processual da criança. Então, a gente não está falando necessariamente de uma inovação legislativa, a gente só está falando aqui de algo que o poder público acaba se omitindo em relação à proteção da infância e trazendo a importância desse ponto. Então, de fato, há já na própria legislação essa possibilidade de que a criança seja efetivamente representada processualmente por alguém que tenha capacidade por fazê-lo. E, repito, essa representação hoje, ela, de uma certa forma, já há. Os SAICAS, né, os serviços de acolhimento, emitem relatórios, tem audiência UNA, né, a audiência concentrada, desculpa, tem audiência concentrada, enfim, há uma comunicação da criança com o processo, mas não há uma comunicação adequada, ao nosso ver, como advogados, a partir do momento em que não há formação jurídica também que poderia contribuir. Bom, e aí, feita essa primeira análise, o que é efetivamente o projeto que a gente vem discutindo na OAB, que, né, a gente traz aqui para discussão pública também, inclusive para ouvir, né, Berlini, as pessoas também em relação a esse projeto. O nosso projeto, a Advocacia Pro Bono, como o Berlini bem colocou, desde o começo de 2016, final de 2015, começo de 2016, ela é possível que ela foi institucionalizada pela OAB, né, a partir do provimento 166. Então, o nosso projeto, ele tenta trazer capacitação para advogados que já façam esse tipo de serviço ou que pretendem fazer dentro dos serviços de acolhimento e trabalhe voluntariamente ou individualmente ou em duplas, né, que a gente também, às vezes, tira férias, enfim, a gente também ressalta essa necessidade, às vezes, do atendimento em duplas, né, para que também, inclusive, haja uma discussão, né, cada caso é um caso na infância, né, então, essa importância do atendimento em dupla, ela é sempre saudável, e a gente, que esse serviço seja prestado tanto de forma quinzenal quanto de forma semanal, por no mínimo 4 horas de voluntariado dentro do serviço de acolhimento. Então, o que a gente pretende é que o advogado seja um parceiro do SAICA, né? Acho que às vezes há uma certa resistência, às vezes, dos serviços de acolhimento em relação à figura do advogado, ficar com medo, às vezes, né, por conta dos convênios com as prefeituras, e isso é uma questão que a gente sabe que acontece, mas de fato, trabalhar em parceria. Então, que o advogado esteja lá
capacitado, entendendo todos os meandros de questão de acolhimento institucional, em questão de acolhimento familiar, em questão da adoção, que é uma área do direito muito específica também e que requer não só formação técnica, mas também uma certa vocação para atuar. Então, de fato, a gente espera que esse advogado seja um parceiro do serviço de acolhimento no momento em que ele possa atuar em rede também. Então, trazer a visão do ECA, a visão jurídica, trazer a importância dos respeitos aos prazos processuais, a importância de que princípios constitucionais, como celeridade, por exemplo, do processo, eles sejam efetivamente atendidos. Então, dá para o SAICA respaldos para que ele consiga atuar de uma forma mais adequada dentro do processo. Já encaminhando para o fim da minha fala, eu só gostaria também de trazer alguns casos que a gente atuou, né, de uma forma exploratória, a gente acabou implementando esse projeto, até para ver se fazia sentido, né, dentro da nossa realidade. A gente acabou implementando esse projeto de uma forma exploratória dentro de alguns serviços de acolhimento, e os resultados foram muito positivos. Por exemplo, em casos em que a criança, às vezes PCD, também tinha um processo, tanto na Justiça Estadual, para daí discutir de fato o acolhimento, mas, por exemplo, na Justiça Federal também, para discutir algum benefício previdenciário. Então, que o advogado que foi alocado lá pela comissão também conseguiu, por exemplo, fazer a ponte entre um processo e outro, dar uma orientação para o serviço que estava sendo atendida, né, pela Defensoria, por exemplo, nesse processo da União, mas encaminhar e despachar com o juiz, dar braço também ao poder público, nesse sentido da proteção prioritária da criança. Ou outras questões, né? Às vezes, a mãe ou o pai da criança foi preso, por exemplo, entender também um pouco dessa questão da conexão com o processo criminal, o direito da criança de visitar, enfim, às vezes são dúvidas, não é só, eu queria dar esses exemplos para vocês entenderem que não é só a atuação do advogado no processo de acolhimento em si, mas é também dar braço para o serviço, um braço qualificado, digamos assim. Então, conseguir apoiar o serviço com apoios jurídicos que a gente consiga dar. Então, entendimento do Tribunal de Justiça em relação a determinado tema, orientação, tanto eu quanto o Berline somos associados do IBDFAN, né? O IBDFAN faz uma série de compilações em relação a julgados do Brasil inteiro. Então, se a gente pode, por exemplo, trazer experiências de outros estados para dentro do nosso estado, mudando a jurisprudência, fazendo incidência na jurisprudência para que a gente consiga atuar. Então, acho que essa importância do projeto Amigo da Criança de fato, volto à primeira fala, né? Termino com a minha primeira fala, de fato, dar voz à infância no processo de acolhimento. Essa é a nossa intenção com o projeto. E construir junto, né, com a sociedade civil, junto com os serviços de acolhimento, também esse projeto que ainda está, acho que já passamos a fase embrionária, mas ele ainda está, né, muito preliminar, mas de fato é a nossa intenção de colocar à disposição da sociedade os serviços da advocacia, né, exercendo então a nossa função pública também. E é isso. Obrigada, deputada, e fico à disposição também para as dúvidas agora que surgirão nos debates. Legal, Marília. Obrigado você aí pela explanação, pela explicação a respeito desse projeto, que sem dúvida pode ser muito importante e ajudar muitas famílias, crianças e até mesmo as instituições de acolhimento. Eu tenho algumas perguntas já. Vamos lá. Para a gente poder começar, eu estou aqui só, gente, para poder esclarecer, né? Eu estou no celular, mas eu estou vendo aqui, a gente está ao vivo pelo YouTube, fica mais fácil para que eu possa fazer as perguntas por aqui. A primeira que está aqui, bom, além de tudo, tem outras pessoas antes das perguntas. O Frank Meloni, que é coordenador do Acolhe Araras, então é um grupo de adoção Acolhe Araras. Bom dia, obrigado pela participação. A Olívia da Costa, desejando bom dia também, dizendo que a doutora Marília é excepcional, então um elogio aqui para a doutora Marília. Vamos lá. A Ludmila, da Triunfar, já faz uma pergunta, não vou dizer que é polêmica, mas vamos lá. Como vai trabalhar essa frente com a frente da deputada Janaína, que foi lançada ontem? Até porque não precisamos de acelerar a adoção de bebês, mas sim de crianças maiores e com necessidades especiais. Ludmila, eu confesso a você que
Eu conversei pouco com a deputada Janaína a esse respeito. Eu soube que ontem foi lançada a frente. Eu tinha falado para ela a respeito das minhas ressalvas a respeito da frente que foi lançada. Eu não conheço assim com profundidade qual o real objetivo. Então, acho que daqui para frente, assim que foi lançada ontem, então eu vou poder interagir com ela, entender melhor qual o objetivo real. Eu também penso que, a grosso modo, se esse for o objetivo, a agilidade em processo de adoção de bebês, me parece que não é muito o caminho mais adequado. Mas eu vou ser mais prudente, vou aguardar um pouco para entender como é que vai ser o procedimento da frente parlamentar. Não sei se o Berlini também quer falar algo a respeito, porque eu soube que a HESP, salvo engano, também participou ontem da frente parlamentar. Berlini. Perfeito, deputado. Nós participamos, sim, desse debate, não em primeira pessoa. Na verdade, a HESP foi representada pela doutora Cecília Coimbra, que é a nossa assessora jurídica, que teve uma fala belíssima, muito importante, ao final dessa audiência pública. Mas o que se ressalta, deputado, e as pessoas que assistiram ontem, é que, na verdade, pelos próprios números reais, pelos próprios números concretos que o doutor Iberê Dias, que é juiz auxiliar da Corregedoria do Estado de São Paulo, o desembargador também, Reinaldo Sintra, que é coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça, e o doutor Sormani, que também é juiz auxiliar da Corregedoria, nos trouxeram dados estarrecedores, ou seja, aquilo que a gente já sabia como grupo de apoio à adoção. Bebê não esquenta berço. Ou seja, bebê não fica esperando nas instituições de acolhimento e nem tampouco no serviço de acolhimento familiar. O bebê é colocado imediatamente em adoção assim que resolvida a situação jurídica dele, por pelo menos uma suspensão do poder familiar. Ou seja, os juízes entenderam realmente com o passar dos anos e com a prática que o bebê não precisa ficar institucionalizado. Ele é colocado imediatamente dentro de uma família que seja habilitada pelo próprio Poder Judiciário, uma família preparada. O doutor Iberê Dias trouxe um dado estarrecedor, dizendo que hoje no estado de São Paulo não existe nenhuma criança abaixo de 1 ano em instituição de acolhimento. Então, realmente a gente se questiona muito, né? Com a devida vênia à colega Janaína, com a devida vênia à sua excelência Janaína, o real interesse, né, na criação dessa frente parlamentar, ou seja, uma total, a nosso ver, desnecessidade, uma total desnecessidade da criação da frente. O que poderíamos, deputado Caio, e acho que com toda a propriedade, Vossa Excelência também já disse, é somarmos forças. As duas frentes parlamentares, juntarmos todos os deputados apoiadores e aí sim criarmos boas políticas públicas, né, de prevenção ao abandono, de retorno dessas crianças à família de origem, e lá, quando não for possível, aí sim nós fazermos com que os processos de adoção sejam realmente céleres. Não precisa ser acelerados, mas que sejam céleres, principalmente aquelas crianças com as quais a gente mais se preocupa, deputado, que são as adoções tardias, as adoções difíceis, as adoções de grupos de irmãos, as adoções com crianças que têm alguma deficiência física ou mental, as adoções realmente que precisam ser feitas imediatamente. A adoção de bebê, com a devida vênia, como eu já disse, deputada Janaína, se estivermos assistindo, acho que podemos pensar um pouquinho melhor nessa situação. Não sei se a doutora Marília quer complementar alguma coisa ou está satisfeita com as colocações? Eu estou super satisfeita, concordo super com o Berlini. A minha única colocação, Caio, também em relação a esse ponto, é que, de fato, as estatísticas do poder público, elas não conversam com o próprio ECA, né? Então, assim, a gente, por exemplo, essa questão, bebê não esquenta berço, né, e analisar também a adoção tardia, é importante que também, para que a gente desenvolva, a partir do momento que se desenvolva políticas públicas, também haja uma base de dados empíricos para que a gente consiga também adotar fazer essas adequações, na verdade, no rumo da política pública, né? Então, essa é a minha única colocação também em relação à importância de se ter dados empíricos para que a gente consiga trabalhar a política pública em cima disso.
Perfeito. Eu vou dar continuidade nas perguntas então, mas a gente volta a essa questão. Eu ainda vou conversar com a deputada Janaína a respeito da ideia dela da frente parlamentar, pontuar o que nós conversamos aqui e vamos ver se a gente consegue chegar num avançar aí nesse sentido. Em relação ainda às perguntas, vou pedir para que as pessoas possam encaminhar as cidades onde elas são, para a gente poder também mostrar qual é o tipo de interação que nós estamos recebendo. Mas o Gilson, lá da Praia Grande, Berlini, pergunta: em quais situações os pretendentes à adoção precisam do suporte de um advogado? Bem, é uma situação bastante peculiar o fato, é uma pergunta que nos fazem sempre, né? O advogado é sempre imprescindível quando houver um contraditório, ou seja, quando duas vontades se contrapõem dentro do próprio Poder Judiciário. Aí é necessária a presença do próprio advogado. Quando isso acontece? Acontece muitas vezes quando no próprio processo de habilitação existe um parecer contrário do Ministério Público, ou existe talvez um estudo, um parecer contrário dos serviços técnicos, em que o pretendente à adoção talvez não pôde se expressar bem, ou por acaso ele teve a sua habilitação indeferida, é necessário fazer algum tipo de recurso ao próprio juiz, um agravo de instrumento ou qualquer apelação, por exemplo, ou interferir junto aos serviços técnicos de maneira muito cordial, como os colegas advogados da área sempre fazem, para poder esclarecer pontos que talvez não tenham sido bem compreendidos dentro do estudo ou dentro do parecer do Ministério Público para a habilitação. Já nos casos de destituição do poder familiar, por vezes é o próprio habilitante, é o próprio pretendente à adoção quem inicia o processo de destituição do poder familiar dos pais biológicos de uma criança, né, que pretende ser adotada por esses pretendentes. Então, é necessária a presença do próprio advogado. E como eu falo de uma maneira geral, né, Gilson, nós que trabalhamos em grupo de apoio à adoção, a gente faz muito essa comparação, né, do pré-natal jurídico com o pré-natal natural biológico, né? Todas as mães, todos os pais, quando biologicamente vão dar à luz aos seus filhos, fazem os seus pré-natais médicos, né? São acompanhados por médicos, por pediatras, são acompanhados por tantos profissionais da saúde, por enfermeiros. Por que não também no pré-natal jurídico? Naquela preparação que o pretendente à adoção está fazendo para receber uma criança já pronta dentro da sua casa, né? Então, o advogado também concorre para essa preparação junto e apoio, auxiliando os próprios grupos de apoio à adoção. Então, a presença do advogado, apesar de legalmente imprescindível, muitas vezes ela não é exigida pelo próprio Poder Judiciário ou por alguns juízes. Quando o juiz exige a presença do advogado, o que faz muito bem, porque é necessário realmente que exista um acompanhamento para esse pretendente à adoção, nós estamos totalmente disponíveis. Os grupos de apoio à adoção têm muitos advogados voluntários, inclusive, que podem auxiliar, né, esses pretendentes à adoção. Doutora Marília, quer complementar? Na próxima eu vou iniciar com você. É bom que você está perguntando para o Berlini, que ele é mais capacitado para responder essas perguntas aqui. Não, mas é isso aí, Caio, também. Acho que a importância do advogado também, eu repito um pouco da minha fala inicial, né? Essa atenção aos prazos, né? Eu acho que a gente, como advogado, também tem um pouco esse olhar, né, de prazo processual e tudo mais. Acho que também acaba sendo esse o nosso papel também dentro dos processos. Vamos lá. A Isabel Santos, não sei se a Isabel é do Maternizar, mas se for é lá de São Vicente, ela está perguntando se é possível levar o projeto Advogado Amigo da Criança a outras OABs espalhadas pelo Estado. Aí eu vou passar para a Marília, então, para ela poder responder. Essa daí eu sei também. Com certeza, Isabel, é a nossa intenção, né? Como o Berlini bem colocou também na fala dele, a nossa intenção é que isso seja lançado não só a nível, seja lançado a nível estadual, então que também faça treinamento com advogados de sucessões, de cidades, né, menores, não só aqui na capital. A gente tem alguns membros, inclusive, da nossa comissão, que são do interior,
Então, de fato, a nossa intenção é levar esse projeto para outras comarcas também. E aqui também deixo a nossa comissão à disposição, né, Berline? Porque a gente, hoje em dia, todos os processos são eletrônicos. Então, a maioria, né, deles, aqui em São Paulo. Também vamos fazer o recorte, né? Mas aqui em São Paulo, a maioria dos processos são, de fato, eletrônicos. Então, a gente consegue acessar, ainda que a gente esteja aqui na capital, a gente consegue dar um apoio, uma instrução, também fazendo essa análise do processo em outros locais. E hoje em dia, também, acho que impulsionados aí pela pandemia, a gente acabou desenvolvendo também esses atendimentos remotos, né? A possibilidade de fazer, conversar com juízes, por exemplo, por meio da plataforma do Microsoft Teams. Então, é possível, sim, a nossa intenção é lançar isso a nível estadual e é possível também que a gente desenvolva ainda daqui esse apoio também dentro do projeto para outras comarcas. Perfeito. Eu vou dar sequência aqui, não vou nem colocar o Berline nessa, para a gente poder responder mais perguntas. A gente tem mais alguns minutos aqui antes de encerrar a reunião. Aqui tem o Antonieta Souza. Vou passar para o Berline. De onde viriam esses dados empíricos? Qual a contribuição que a equipe de conselho tutelar, por exemplo, poderia dar no processo de acolhimento e da adoção? E já coloco também junto com o projeto Advogado Amigo da Criança. Berline. Antonieta, olha, realmente é um prazer ter alguém do Conselho Tutelar para ter voz também nessa nossa reunião da Frente Parlamentar. O Conselho Tutelar é primordialmente a porta de entrada de toda a situação de infância e de juventude, sempre que nós falamos de criança institucionalizada, de criança abrigada e de criança que tem algum tipo de processo dentro da infância e da juventude, do Tribunal de Justiça. Né? É a porta de entrada, ou seja, quando chega ao Conselho Tutelar, realmente é porque já se está batendo a porta do Poder Judiciário. Dentro da rede de atendimento à criança, o Conselho Tutelar tem uma função primordial. E há necessidade, sim, de um trabalho em rede. Claro que, por ser um órgão que é municipal, né, e dentro da própria sistemática da rede do município, o Conselho Tutelar é aquele que tem, digamos assim, a primeira voz, até mesmo antes da institucionalização. Né? É aquele que procura resolver a situação daquela criança, mesmo antes de levar esse tipo de denúncia ou de levar a informação, né, ao Ministério Público, que depois vai iniciar esse processo judicial da criança. Né? Agora, esses números realmente, né, você pergunta dos números, dessas estatísticas empíricas, a gente tem muito pouco, como a doutora Marília disse, né, muito pouco de número realmente. Então, aquilo que é transparente, né, é pouco, justamente pelo fato de que infância e juventude corre tudo em segredo de justiça, assim como na área da família, né? Então se faz o recorte da infância e juventude, todos os processos judiciais em área de infância e juventude correm em segredo de justiça, né? E, por vezes, alguns números nós não temos, o próprio tribunal também não solta esses números. Então, o que a gente tem são os números do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, né, do Sistema Nacional de Adoção, mas são números muito completos, não são números detalhados. Né? Então, se o Conselho Tutelar, junto com o CMDCA, Conselho Municipal da Criança e Adolescente, dentro do município, puder esmiuçar melhor esses números, pode trabalhar com dados estatísticos e pode aí ter um norte, né? Pode ter um norte do seu trabalho dentro da rede. Não sei se era exatamente isso que a Antonieta gostaria de ouvir, mas se a Marília quiser complementar, ela que falou de números empíricos, à vontade. Sim. Obrigada, Berline. Eu gostaria de complementar, acho que é bem isso que o Berline falou, a gente hoje só trabalha com base nos dados do CNJ, né, de fato, e eu destaquei a importância desses dados empíricos para que a política pública também seja baseada nisso. E por mais que sejam processos que corram em segredo de justiça, há uma possibilidade também do Poder Judiciário e de outros órgãos, talvez como o Conselho Tutelar, talvez como o Ministério Público, Defensoria Pública, que esses dados sejam sintetizados para que, então, a gente consiga trabalhar a política pública de uma forma mais adequada.
Então, apenas para ter um exemplo, hoje me parece que, de fato, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, o Conselho Tutelar não tem esses dados publicados em relação aos atendimentos que foram feitos, né? Então, assim, atendimentos que foram feitos, crianças que foram encaminhadas aí, trazendo o recorte da nossa conversa de hoje, né? Crianças que foram efetivamente levadas às instituições, o próprio Ministério Público, isso eu tenho certeza, porque foi base do meu projeto de mestrado. O Ministério Público, por exemplo, não tem esses dados concentrados dentro da Procuradoria-Geral de Justiça, então é necessário que se faça, por exemplo, e isso é uma informação pública, né, que a gente acessou por meio da Lei de Acesso à Informação. Então, o Ministério Público não tem esses dados sedimentados e não há no Poder Judiciário uma explicação, por exemplo, para que esses dados estatísticos não sejam publicados. É lógico que a gente não espera que seja publicado o nome da criança, o número do processo, o nome da mãe, onde está, né, o nome do pai, onde está a criança, qual vai ser o destino dela. Mas a gente espera que, com base na própria lei, tenham dados suficientes para que a gente consiga trabalhar. Então, a importância, como o Berline colocou, o Conselho Tutelar, ele é a porta de entrada, né? O próprio artigo 141, por exemplo, se eu não me engano é o 141, né, Berline, do ECA, que traz a questão do acesso à justiça da criança, ele trata do acesso à justiça da criança de uma forma direta ao Poder Judiciário. Não é o que a gente vê na prática. O Conselho Tutelar faz, de fato, essa porta de entrada. Né? Então, a importância do Conselho também na atuação em rede municipal, essa proximidade, né, a municipalização desse serviço também é para que dê uma maior proximidade com a criança. Então, o papel do Conselho Tutelar, ele é excepcional. E enquanto a gente consiga, Conselho Tutelar, Ministério Público, cada um na sua esfera, também trabalhar esses dados de uma forma coletiva, sem expor a criança, sem expor o nome, sem expor onde ela está, né, sem expor dados pessoais, mas expor dados que sejam possíveis para que se trabalhe a política pública. Então, identificar de fato onde estão os entraves, onde estão os erros, porque erros certamente há, né? Então, assim, a gente precisa analisar isso também com base nos dados. Obrigado. Aqui quem fez essa pergunta foi a Antonieta Souza, que ela morou aqui na capital há muitos anos, mas hoje está em Uberaba. Então, agradecer aos amigos aí também de Minas Gerais que estão nos acompanhando. Para concluir a última pergunta, e depois a gente faz as considerações finais aqui de vocês. Vou voltar para a doutora Marília, então. Tem uma pergunta aqui. Cadê? Puxa vida, eu tinha pegado aqui. Tá aqui, da Fátima Rocha Porto. É necessário que o município tenha em sua OAB a Comissão de Direito à Adoção para poder contar com esse projeto? Aí acho que no final também já podia falar quais são, na parte prática, como é que a gente pretende colocá-lo em prática. Não sei se já tem programação para você apresentar isso, doutora Marília, para a OAB, se nós vamos fazer isso de maneira para seccional e depois para subseções. Como é que está essa programação? Uhum. A gente não é necessário que tenha uma comissão de direito à adoção, acredito eu, né, dentro da OAB municipal, né, para que esse projeto seja efetivamente implementado. Acho que o que precisa são advogados dispostos a, de fato, exercer esse papel dentro dos serviços de acolhimento. A nossa ideia é apresentar o projeto, pelo menos até o final do ano, para a OAB, então institucionalizar isso, pelo menos até o final desse ano, para que a partir do ano que vem a gente também consiga desenvolver um plano de implementação. A gente ainda não tem esse plano muito claro, né, na nossa cabeça, mas assim, deixo aqui também, Caio, o nosso convite aos advogados também de outras cidades, e às vezes até os próprios serviços de acolhimento têm esse contato com o advogado, então conhecem um advogado, que é voluntário no site e às vezes tenha essa vocação, de fato, essa intenção de desenvolver esse projeto, e aí coloco a nossa comissão totalmente à disposição para que os advogados também façam contato com a gente, os próprios serviços de acolhimento façam essa requisição de apoio jurídico, a nossa comissão, inclusive, para a gente pensar nesse plano de atuação. Se é necessário começar daqui para o interior, ou se tem algumas cidades que já há demanda reprimida, enfim,
é possível, então, só resumindo, né, sinteticamente, não é necessário que haja uma comissão de direito à adoção no município, e também fica aqui também o convite para que advogados e serviços façam contato junto com a gente também, para que a gente consiga fazer esse planejamento. Perfeito. Dessa forma eu vou aqui agradecer a todo mundo que participou. Vou encerrar as perguntas aqui. Nós estamos na Assembleia Legislativa, nós estamos com uma programação aqui dentro da grade, conseguimos encaixar a reunião da Frente Parlamentar em apoio à adoção. Claro, quero pedir para que o meu amigo Dr. Berlini, que me ajuda muito aqui, me assessorando nessa coordenação da Frente Parlamentar, possa fazer as suas considerações finais, meu amigo. Está com a palavra. Ok. Muito obrigado, deputado Caio, pela oportunidade de poder falar com tanta gente ao mesmo tempo, né, através da TV Alesp, do YouTube, do Facebook, e nos colocarmos também, né, a Associação dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo, a AHESP, totalmente à disposição dos técnicos do Poder Judiciário, da própria magistratura, do Ministério Público, de todos os colegas advogados, de todas as subseções. São mais de 233, 235 subseções do Estado de São Paulo. Completamos ontem 450.017, vou repetir, 450.017 advogados inscritos no Estado de São Paulo, completado ontem. Então, vejam que realmente é muito colega advogado. Se nós tivéssemos uma comissão, como a Fátima falou, não precisa ser de adoção, uma comissão da criança e do adolescente em cada subseção, olha como nós iríamos capilarizar todo esse trabalho. Com certeza absoluta, né? Eu me coloco à disposição e me permita, deputado Caio, você como coordenador, mas me permita fazer o convite também, como membro da Frente Parlamentar, que outros parlamentares acorram a nós, que nos ajudem também a capilarizar cada vez mais o trabalho e o serviço que nós podemos prestar à infância e à juventude, não só como frente, mas como OAB e como HESP também. Fica aqui o meu convite e fica aqui à disposição para que a gente possa trabalhar juntos e compartilhando as nossas experiências. Muito obrigado, deputado, muito obrigado à sua assessoria na pessoa do Denis, muito obrigado à minha colega Marília Golfieri, a todos aqueles que nos ouviram e recebam o nosso grande abraço. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bellini. Corroboro aqui com a sua colocação, convidando os colegas deputados e deputadas para poder participarem conosco aqui da Frente Parlamentar. E vou reforçar isso agora de maneira virtual, mas é sempre um prazer poder receber os colegas. Vou passar a palavra então à doutora Marília Golfieri para fazer as suas conclusões. Bom, eu reitero os agradecimentos do Berlini e a você, Caio, a sua assessoria na pessoa do Denis também, que foi excepcional aí para que esse encontro acontecesse. Agradeço o Berlini também por ter dividido a mesa com ele. Falo sempre que o Berlini é uma referência para mim, assim, tanto na advocacia como, né, na advocacia em relação à adoção, e também uma pessoa muito ética, então me inspiro muito nele, é um prazer estar aqui. E agradeço também aos colegas da comissão, que eu vi aí pelos nomes que você falou que estão presentes aqui também. Agradeço à Universidade de São Paulo também, né, por eu estar podendo desenvolver essa minha pesquisa lá dentro, com o apoio do meu orientador, Carlos Salles. E, enfim, agradeço a todos que acompanharam, também me coloco totalmente à disposição e reforço, acho que uma última palavra assim, para a gente encerrar, que de fato é dever do Estado e da sociedade prestar apoio e proteção jurídica também a essas crianças, né? O ECA traz em diversos assuntos, diversos artigos tratam dessa assistência jurídica gratuita, tratam também do acesso à justiça, então é nosso dever como advogados exercer a política pública, exercer a função pública também em prol dessas crianças. Então, agradeço e reforço a importância desse debate que está sendo realizado aqui hoje e a importância do seu trabalho, Caio, também em relação a esse ponto. Eu que agradeço aqui, Marília, a sua gentileza em poder participar com a gente. E já concluindo aqui, né, agradecer a todo mundo que participou, o Ricardo Reis, a Andréa Verrotti, parabenizando muito vocês dois pelas explanações, ao pessoal do Maternizar lá de São Vicente, a todo o pessoal do Gala da Praia Grande
Enfim, teve muita gente que acabou participando de vários cantos do estado, lá de Peruíbe também. Falei do pessoal de Mariporã, de Jales, de Salto, Jundiaí, Cubatão, da capital, Mariporã falei, Franco da Rocha, Sorocaba. Enfim, acho que o estado estava bem presente aqui nessa nossa reunião. Lembrando que esse programa vai ficar à disposição para quem quiser assistir. Depois a gente manda aí pelo WhatsApp também, mas na minha fanpage, no próprio YouTube da TV Alesp vai estar à disposição o programa para quem quiser poder adquirir esse conhecimento. Nós tratamos aqui nesse momento do projeto que nós estamos encabeçando junto com o Berline, junto com a Marília, é o projeto Advogado Amigo da Criança, que deverá até o final deste ano ser oficializado à OAB para que a gente possa expandir com a ideia de que advogados possam de maneira voluntária contribuir em todo o processo de adoção, tanto com as instituições, com as famílias e, claro, obviamente, com as crianças. Foi um prazer poder debater esse assunto com todos vocês. Espero que tenham um excelente dia. Contem sempre conosco. Encerramos aqui desta maneira mais uma reunião da Frente Parlamentar em Apoio à Adoção. Um abraço a todos. Obrigado.